Seja bem-vindo, esse é o podcast número 5 da comunidade Rumo e nosso objetivo é trazer para vocês histórias, conceitos para ajudar seu negócio a crescer, a tua força de vendas performar melhor e desenvolver você como líder de negócios, líderes de vendas. Hoje nós estamos recebendo 2 amigos, o Theo e o André, e nós vamos estar debatendo assuntos interessantíssimos. Vou pedir para eles se apresentarem e eles vão contar, para começar, algumas histórias muito bacanas. Theo, se você puder começar. Olá, eu sou o Theo Vieira, eu sou diretor hoje na Janssen, trabalho com omnicanalidade e trabalho com mercados de bens de consumo aí há bastante tempo, e com Pharma é meu novo desafio aí recentemente. Legal. Oi, pessoal, tudo bem? Marcelo, tudo bem? Muito legal estar aqui. Eu sou o André Del Bosco, sou um dos fundadores da Alfama, uma indústria de alimentos. Fui diretor comercial dela por 11 anos e agora estamos numa transição aí nos movimentos da empresa, assumindo algumas outras coisas. E muito legal estar aqui. Acho que vai ser bacana aí trocar uma ideia sobre vendas, sobre alimentação, sobre tudo, que é muito gostoso falar sobre isso. Show. Bom, vamos começar, como sempre, pedindo uma história de perrengue, né? História de desafio e de superação. E, Theo, se você puder começar, conta uma jornada tua aí, pessoal, que você tenha tido essa transformação, né? Do desafio até o sucesso. Bom, acho que um desafio comum, até um pouco em linha do que a gente estava conversando agora mais cedo, acho que recente, o mercado brasileiro é um mercado bem amplo, um mercado com muitas possibilidades, né? Quando você fala ainda mais no segmento de bens de consumo, né? O Brasil tem 1 milhão de varejos no Brasil disponibilizado. O desafio é como é que você se conecta com todos esses varejos dentro das capacidades logísticas e da cadeia de valor num processo como esse, né? Então, recentemente, um dos desafios que eu mais trabalhei, que mais foquei, foi como a gente criar modelos de rota de mercado, né? E de modelos de negócio onde você consegue se conectar com maiores pontos de vendas e com maiores contatos com varejistas, de alguma forma, seja direto ou indireto, mas estando lá, né? Então, acho que essa é uma das histórias que a gente teve. Foi muito uma história que eu tive na Mondelez, né? Então, como é que você expande de 650 mil pontos de vendas para 700, 800, 900 e por aí vai. Tá. E me conta um pouco, dentro dessa jornada que você teve, o que aconteceu em pandemia, o que aconteceu dentro de um momento aí histórico que você tenha que ter criado uma coisa diferente, tenha trazido essa coisa do digital, do phygital, que você atua para que... Essa expertise hoje, na Janssen, a gente também utiliza, né? Como a gente se conecta com médicos, né? Modelos híbridos. O desafio é o seguinte: você, em qualquer lugar, o modelo de distribuição é um modelo caro, né? Você tem uma complexidade aí de alcance, de custo fixo, seja de logística, seja de equipe de força de vendas, e cada vez mais num mercado mais competitivo, onde você tem desafios aí de operação em margem. Então, na época, né, com a chegada do Covid e todo esse contexto, esse desafio ficou ainda maior, porque aí o problema não era só logístico, era um contexto social onde as pessoas não podiam mais ficar recebendo outras pessoas. E isso é impacto para qualquer negócio. Então, isso mesmo, contextos onde era super simples você ter um acesso a um cliente, você ter acesso à distribuição, se tornou inviável. E você tinha que achar novas formas para você sobreviver nesse período, né? Até mesmo porque naquela época ninguém sabia se ia voltar a ter um modelo tradicional. Então, como desenvolver esse problema, foi aí que surgiu essa coisa do modelo híbrido, phygital, né, que a gente chama, que é o modelo físico e digital. E aí surgiram várias discussões. Como fazer, qual a complexidade, para que fazer, será que eu espero o outro fazer e depois eu acopio? O que muda de capabilities para a empresa, né? Então tem uma pergunta gigante, quais são os investimentos que eu tenho que priorizar ou não? Então tem uma jornada enorme aqui, que todas as empresas passam por isso ainda, né? Umas mais, outras menos, em estágios diferentes, mas é uma realidade que existe hoje para todo mundo, né?
Então, a popularização do digital, a cultura dos profissionais não conseguiram acompanhar o desenvolvimento dessa tecnologia. Então, hoje é um desafio para todas as empresas, até onde investir, até onde não investir, e como é que se passa por isso. Né? Se você pegar, tem um estudo da BCG que mostra que 70% das empresas que tentaram implementar algum modelo de transformação digital falharam. Na verdade, assim, se não me engano, era 40% delas falharam e 30% tiveram resultados que eram mínimos, não muito relevantes. Sim. E aí acabam desistindo desse processo e apenas 30% tiveram realmente um resultado, um ganho realmente relevante que agregou valor ao modelo de negócio da empresa. Então, isso mostra como que é um processo que é relevante, traz valor, mas tem que saber fazer e tem que ser bem feito. E no momento de urgência, como você desenvolve isso? Esse era o perrengue, né? Tá, legal. Gostei dos números. Vamos voltar nisso. Queria perguntar para o André aí a tua história, né? Sim. Da onde é que a gente vai basear o nosso papo de hoje. Olha, perrengue não falta, né, Marcelo? A gente brinca que o nosso dia a dia é muito tá resolvendo pepino e perrengue, né? Mas quando você me pergunta de um perrengue, acho que um de grande impacto, vamos dizer assim, recente, fora esses menores do dia a dia, acho que a situação ali de pandemia foi uma situação realmente muito complexa para todo mundo. E eu me lembro como se fosse ontem ali no comecinho, metade de março ali, né, 15, 20 de março, nós numa reunião, o conselho da empresa e uma consultoria financeira que nós tínhamos na época atuando, e todos me olhando enquanto diretor comercial. E aí? O que nós vamos fazer, André? O que a gente vende de fato esse mês ou não? E aí não era um problema pessoal, né, Marcelo? Era um problema que você olhava, a gente estava com uma fábrica parada, mais de 200 funcionários parados. Quando você pensa no impacto que isso tem em todas as famílias, quantas pessoas impactadas, fora toda a nossa cadeia de distribuidores. E pela primeira vez a gente tinha uma coisa que na Alfama a gente nunca tinha vivenciado, que eram os pedidos já que saíram para entrega, tendo que retornar. E a gente tinha um problema, inclusive, operacional nisso, que a gente não tinha nem onde colocar essas carretas de produto que estavam na rua e os distribuidores nos ligando para mim, para a nossa equipe, dizendo, não tenho como receber. E o que você faz? Um cara que era um distribuidor teu há anos, sempre que com nenhum tipo de problema de operação, e você entende o lado. Ele não tinha como colocar um produto para dentro que ninguém sabia de fato o que ia acontecer. Nosso mercado sofreu bastante. A Alfama, a gente é uma empresa de alimentos, a gente atua bem focado no mercado de food service. Food service é um mercado transformador. Então, toda alimentação, toda comida que é preparada fora da nossa casa, ela entra na conta do mercado de food service. Legal. Obviamente, é um mercado que sofreu bastante com a pandemia e principalmente no começo, quando ninguém sabia para onde aquilo ia, como é que as coisas iam performar, como o delivery ia crescer, como que tudo, as refeições transportadas e tudo mais, como tudo isso ia se comportar. Naquele primeiro momento foi uma tensão muito grande e principalmente que a gente não tinha as respostas, né? Então, num primeiro momento todo mundo pensa, não, vamos cortar tudo e mais um pouco, fazer o que dá. Mas nisso não, a gente sentou, conseguiu traçar um plano muito bacana. Atuamos em algumas frentes, mas principalmente em como é que a gente vai ajudar esse cara da ponta, esse operador, como a gente ajuda esse cara, que se a gente ajudar esse cara, nosso negócio segue. Essa foi a certeza que a gente teve. Em cima dessa premissa saíram várias ações. Novos produtos, treinamentos de como diminuir o desperdício no restaurante, na pizzaria, na lanchonete, treinamentos de como ele melhorar a receita dele, de como que com menos insumos ele faz maior número de receitas. Então, uma série de planos que a gente fez nesse sentido, em cima dessa premissa, e que agora, tendo passado isso, a gente vê que foi muito acertado. Dentre toda a dificuldade que foi, a gente conseguiu sair muito fortalecido da pandemia. Foi assim, tanto em crescimento de base de clientes, de volume mesmo e tal. A gente acabou saindo bem fortalecido de uma situação que foi realmente um terror. Assim. Legal. O que você está colocando, acho que a gente, para começar a aprofundar, né, é que vocês fizeram um trabalho de casa que, teoricamente, é o trabalho que toda empresa, toda organização deveria fazer, né? Que é cuidar bem do cliente, entender o negócio do cliente. E como, de fato, ajudá-lo, né? Isso, a ter sucesso. Exato. Né? Não só comprar o teu produto, mas a ter sucesso. E aí o que você está dizendo puxa, naquele momento esse cliente também estava aberto, né? Porque nem sempre ele está aberto para receber essa ajuda. Sim. Ele acha que está tocando o negócio da vida dele, está tudo certo. E
e não quer ouvir falar num fornecedor que se coloque para ele nessa posição. Naquele momento houve uma abertura e você entrou por essa abertura e aproveitou e teve um tremendo de um sucesso. É isso. E até nessa questão de abertura, uma coisa curiosa, né? Muito do nosso acesso ao cliente final, então na nossa cadeia, a gente tem muito claro as indústrias, os operadores do meio ali, então distribuidores, atacadistas e quem faz o produto chegar até o operador final, que é a pizzaria, a lanchonete. Então, muitas vezes, nosso meio de contato com o cliente é o distribuidor. E a gente tem até, na prática, existia uma dificuldade mesmo até em capacitar a força de vendas do distribuidor. Por que existe essa dificuldade? No geral, a gente sempre brinca. Os distribuidores eles gostam de fazer os treinamentos nas sextas-feiras à tarde. Só que você só tem 4 sexta-feira à tarde no mês. E com o número de distribuidores que você tem, se você for treinar só 4 distribuidores por mês, você vai levar quantos anos para treinar toda a tua base de distribuição? Então, era uma dificuldade muito grande que a gente tinha de conseguir treinar essa força de vendas. E hoje você pega um distribuidor de alimentos, são caras mix produto, com um portfólio grande. É difícil um vendedor hoje estar apto e capaz para conseguir, de fato, vender bem todo aquele portfólio. E a gente tinha essa dificuldade operacional de realizar esses treinamentos, de capacitar essa força de venda terceira. A gente fazia o possível, mas era uma coisa que a gente sabia que se conseguisse fazer mais e melhor, a gente traria resultado. E foi outra coisa curiosa, porque nesse sentido a gente conseguiu ser rápido na Alfama, nesse plano de ação, e chegar nesse distribuidor e falar: ei, cadê teu vendedor? Pô, não sei, tá em casa, não posso mandar ele para a rua. Vamos colocar esse cara para treinar? Se eu passar um link para você, ele acessa, a gente faz uma... Legal. E a gente saiu daquele cenário, Marcelo, onde a gente treinava 3, 4 distribuidores por mês para treinar 10 distribuidores por semana. Então, a gente saiu, foi realmente um choque de treinamento nessa força de vendas. Perfeito. Onde a gente abordava justamente esses temas que a gente falou ainda há pouco. Eficiência, como trabalhar melhor o produto, como reduzir o desperdício. Então, você pega esse vendedor, que por muitas vezes a gente chegava esse cara como um tirador de pedido, e você prepara esse cara para, de fato, ele ser um consultor de negócio no cliente dele. Perfeito. Então, para ele agregar valor no cliente que ele atende. Então, você pega um vendedor que atende uma pizzaria, fala: pô, amigo, vem cá, você gastava tanto comprando um peito de frango, tendo que cozinhar, desfiar, perde na geladeira, você não vende a pizza. Não, está aqui um produto, um peito de frango já cozido, desfiado, que vai estar congeladinho, tem 1 ano de validade, você só vai tirar conforme tua necessidade, tu vai economizar, tu vai ter segurança alimentar. Então, a gente prepara esse vendedor para ele, de fato, agregar valor para o cliente final dele. Então, foi uma relação muito ganha-ganha, foi muito curioso, porque a gente consegue treinar, a gente então vai com essa situação, esse choque de treinamento. Sim. E aí foi assim, foi assustador o resultado disso na prática, porque uma equipe de vendas treinada, hoje eu digo com propriedade, muda tudo. Muda tudo. Esse pessoal treinado é capaz de muita coisa, aquele vendedor que você pensava que não performava, esse cara não estava preparado para performar. E você tem uma coisa curiosa, que a gente sente, hoje a gente tem uma base de distribuição a nível Brasil e você teve algumas coisas similares entre os vendedores, né? O vendedor tem uma coisa muito grande que é a credibilidade. Ele não quer perder credibilidade. Onde eu quero chegar? Vamos dizer que você tem uma pizzaria, Marcelo, e eu te atendo, eu sou um vendedor de um distribuidor, eu te atendo lá com o molho de tomate. Você já compra de mim, a gente já tem uma relação bacana. Eu, como vendedor, vou me arriscar de oferecer uma água para você se ela for ruim? Ou se que você vai poder me confrontar, que esse produto tem algum tipo de problema que eu não vou saber responder, que eu não vou estar preparado para fazer. O que eu faço? Não, o Marcelo já está comprando molho de tomate, eu vou ficar quieto. O vendedor ele não corre o risco, para não correr o risco de perder uma venda que ele já tem, que é uma coisa que ele já conquistou. Okay. E a gente percebeu, isso conversando, existia esse medo na equipe de vendas. Então, eles não queriam correr risco de serem confrontados, para não correr risco de perder uma venda que ele já possuía naquela relação. Mas o inverso também funciona, que é uma beleza. Na hora que você faz com que esse cara, através do seu produto, que ele vire essa autoridade, que ele chegue lá e fala: não, eu sei falar com autoridade sobre você montar uma pizza de carne seca. O melhor jeito é assim, assim, assado, você gasta menos assim, 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 teu funcionário que você gastava nisso, você vai usar ele para outra coisa, a economia que você ganha tanto, teu processo fica tanto mais rápido. Na hora que você prepara esse cara, aí o contrário acontece, ele ganha credibilidade com o cliente dele. Sim. E ele começa a ter vontade de vender o teu produto para vários clientes, porque ele vê que ele ganha respeito, porque ele sabe falar do teu produto. Perfeito. Então, acabou sendo um movimento muito legal, um movimento muito curioso. Pô, sensacional. É. Bom, quero voltar aqui para
pro Theo e aprofundar um pouco essa questão, né, do digital que está permeando todos os negócios e a tecnologia agora está dando um novo salto, né, na direção aí do uso de inteligência artificial para pessoas comuns. Então, a gente está tendo uma jornada. E falar um pouco sobre como é que está a jornada de influência do cliente. Seja canal, um canal distribuidor, via canal distribuidor ou via um key account. Como é que você vê essa nova entrada de mais tecnologia quando ainda nem dominamos a versão anterior do marketing digital e da influência digital? A gente já está indo para um novo ciclo. Isso vai pegar, isso de fato vai ser utilizado pela mão de obra que a gente tem hoje dentro de vendas? Não tenho dúvida, cara, não tenho dúvida. E antes de eu entrar nesse tema mais recente, eu acho que assim, como eu tive alguns que eu chamo tapas na cara de por que eu gosto de tecnologia, né? Eu lembro, se você pegar, tem um vídeo no YouTube muito interessante do Bill Gates comentando com um repórter, um entrevistador americano sobre a internet, né, em 94. E na época o cara pergunta assim pro Bill Gates, cara, o que é esse negócio de internet? Ele falou assim, uma coisa que tá mudando o mundo, é selvagem, as coisas estão acontecendo e tal. E ele falou assim, mas o que eu ganho com isso? Ele fala, olha, na internet você pode ter acesso a informações, conteúdos. O cara, não, mas... Ele falou assim, você já tem acesso a conteúdo, você já tem rádio, ou TV, para que eu preciso disso? Ele falou assim, não, mas é diferente, porque você pode escutar, talvez assistir um jogo no horário diferente do que o jogo aconteceu. Aí o cara falou assim, não, mas ninguém conhece gravador, né? Ele falou assim, aí o Bill Gates dá uma risada e tal, e o cara falou assim, desculpa, eu tô pressionando porque é muito fácil julgar uma coisa que a gente não conhece. Mas, cara, vamos lá, eu gosto de carros, eu compro todas as melhores revistas do mundo sobre carros. Para que a internet vai me ajudar? E aí o Bill Gates dá uma risada e a brincadeira vai, né? E é engraçado, porque você olha isso, você fala, cara, se alguém perguntar qual que é o papel da internet, do digital na vida, o cara fala assim, você é louco, você não sabe a resposta. Você estava preso em algum lugar. Naquela época ele né? estava nesse contexto. Cara, o que é isso? E para mim, minha experiência pessoal foi em 2010. Eu estava na Argentina, na época ainda tinham as tais garagens, né? Que era coisa que se juntava pessoas de várias áreas para acharem soluções diferentes. E a gente sabia que tinha uma coisa de tecnologia. Juntava todo numa sala, ficava, sei lá, semanas ou meses lá discutindo ideias e saía com algum projeto e testava rápido. No começo dessa discussão de metodologia ágil que estava entrando nas empresas. E na época, no treinamento, a gente trouxe o fundador do Yahoo. Trouxemos o assessor do Obama, que tinha feito campanha, né? Acho que foi em 2011, talvez, 2012, talvez. E aí, ele falando um pouco sobre como é que era o papel do digital, como usava nas campanhas, etc. E o cara perguntou pra gente o que a gente achava que era mais moderno, né? E a gente falando, nossa, putz, é o GPS, smartphone, cinema 3D, e aí ia. E o cara falou, não, legal, o primeiro cinema 3D foi em 1891, com aquele óculos que tinha duas bicolor, etc. Né? O primeiro GPS em 45, o primeiro smartphone foi em 60 e tantos. E ele começou a falar, olha, vou te falar para vocês coisas que são modernas hoje. E aí ele começou a falar, putz, né, jardim vertical, carne in vitro, etc. E aí ele falou mobilidade urbana. E eu lembro que eu levantei o braço e falei, cara, mobilidade urbana é legal, mas no Brasil não vai rolar. Aí, cara, por que não? O Brasil não vai rolar. Primeiro, táxi é caro no Brasil, ninguém vai ficar andando táxi o tempo inteiro. Segundo, o carro, tem uma coisa do homem, do masculino, que ele vai pegar a namorada, ele quer pegar o próprio carro. Ele não fala, na época não tinha esse conceito de vou pegar o táxi e vou te pegar na sua casa, né? Cheio de preconceitos, mas era assim. E o terceiro e o mais importante é que, quem que vai entrar num carro com uma pessoa que você não conhece? Né? O índice de criminalidade no Brasil é absurda. Quem que vai entrar nisso? Não vai acontecer. E eu lembro que eu levantei o braço e falei, cara, então acho super legal. Talvez na Europa seja uma tendência, no Brasil não vai rolar. E na época, o Jonathan, que foi, na verdade, quem estava apresentando isso na época era o Jonathan, que era o fundador da Hyper Island, que é uma escola de digital super conceituada. Ele falou, bom, então talvez você vai conhecer uma empresa chamada Uber um dia. Vamos acompanhar e ver o que você acha dessa empresa, você me fala depois. E um dos maiores mercados, ou o maior mercado do Uber no mundo hoje é o Brasil.
Então, a transformação tecnológica... E eu tenho milhões de exemplos como esse. Eu lembro quando, naquela época da Garagens, eu trabalhava com Tang, que era uma marca de refresco em pó, e a marca se conectava com crianças. Então, para mim, eu já estava nesse mundo digital, porque na época era o YouTube, Clique Jogos, né? Para interagir com a criança era no digital. E a gente fez um Open Innovation na época, e a gente escolheu uma startup, que era um cara que trabalhava com inteligência artificial, né? Que era um robô que interagia com as crianças, interagia, e a gente achou um máximo. Falou, vamos fazer isso, vamos contratar um cara tal. Aí fizemos, fomos para Curitiba, o cara ficava em Curitiba. Lançamos a tecnologia para brincar e não sei o que, e no final a gente não conseguiu achar uma solução bacana. O robô não escutava direito, não entendia, etc. E foi a primeira vez que eu comecei a ter algum contato com inteligência artificial, né? E isso foi também naquela época, 2015, 2016 talvez. E foi interessante, porque naquela época a gente teve essa história e hoje todo mundo conhece o ChatGPT, todo mundo conhece um monte de coisa de inteligência artificial e hoje ninguém questiona isso. E eu acho que na época da inteligência artificial a gente ainda vai descobrir coisas interessantíssimas. Tem indústria do varejo que você pega no relacionamento com um pequeno varejo, com um cliente. Hoje, como é que funciona o modelo tradicional da distribuição, né? Você tem um vendedor, do distribuidor, ele recebe um budget, ele pode gastar até certo do budget para fazer promoção, e ele pega lá e faz as promoções dos seus clientes, né? Porque, em tese, o vendedor sabe mais do que todo mundo, o seu cliente, sabe o que precisa, etc. Não deixa de ser verdade. Mas hoje tem varejos, e aí eu tive algumas dessas experiências, onde cada vez mais quem decide qual é a promoção e qual é a função é o robô, não é mais o vendedor. E o vendedor tem que executar o que o robô fala, porque o robô se mostrou que você tem um ganho de margem absurda. E na época tinha distribuidores que eu olhava que na mesma regional, ou em 3 regionais dele, ele usava promoções totalmente diferentes. E eu via que a que mais vendia não era a que era mais barata. Uhum. Ninguém tinha essa visão do que o distribuidor, quanto ele vendia, que preço ele vendia. Então você começa a ter, com essa modernização de tecnologia, novas ferramentas que te dão uma possibilidade de self-awareness, de entender o seu contexto e as ferramentas e como as coisas estão acontecendo na ponta, que antes a gente não tinha, que se você souber usar direito, você tem ganhos com isso, né? E o que eu aprendi porque toda essa história para falar por quê? Fala assim, então, a tecnologia vai funcionar, você acha que isso vai acontecer? A primeira coisa que eu aprendi é a tecnologia ela demora para escalar, mas quando ela escala muito rápido. Então, você pega o primeiro e-commerce, né? Minha recente função ainda é a parte de omnicanalidade, etc. O primeiro e-commerce que aconteceu no Brasil foi na década de 80. Né? Você pega a Magalu, que em 2010 tinha a Magalu Lab, que de 2010 a 2016 faturava nada, e hoje 80%, 70% da Magalu veio do modelo digital. Sim. Então, não tenho dúvida que a tecnologia vai funcionar e vai dominar. O segredo é que elas ainda estão amadurecendo, né? Elas têm que entrar no ecossistema, e você precisa que a empresa se transforme nessa cultura. Mas se você olhar hoje, as empresas que mais se destacam hoje são as omnicanais. Então você pega, quais são os varejos que mais crescem, né? Você pega o Carrefour, Atacadão, etc. É omnicanal. O digital é maior, sobrepõe? Ainda não. Mas alguns segmentos já dominou, né? Você pega o mercado de banco, você pega o mercado de... É que o digital ele começa, né? Onde tem menor risco para o maior risco. Então pegou entretenimento, cinemas, pegou bancos, que hoje a gente acha que faz sentido. E eu lembro... E você vai entrando nos outros segmentos. O varejo está entrando agora nessa história. E aí o mais interessante... Mas você pega a Amazon, já pega algumas indústrias que, embora não tenham receita, lucro talvez, mas já estão dominando e comendo mercados. E tudo isso para dizer por quê? Porque eu lembro do meu primeiro B2B que a gente lançou na Mondelez. E eu vejo os últimos períodos agora. Quando a gente fez o primeiro lançamento do B2B... Eu falando com a equipe de vendas, tecnologia, etc. Tal, todo mundo aplaudiu, etc. E um cara levantou o braço. Ele falou assim, olha, acho legal essa coisa de tecnologia, mas a empresa que eu estava mandou todo mundo embora e ficou só tecnologia. Acabou. E quando eu conversava com o pequeno varejo, hoje 30% do pequeno varejo já compra através de B2B, né? Não compra tudo, mas ele compra complementar. Já tem a experiência. E eles já estão... E assim, para mim, o grande marco foi, naquela época eu visitei um ponto de venda e o pequeno varejista falava o seguinte, visitei vários e essa era a mensagem comum. Ele falou, cara, eu prefiro comprar com o vendedor que eu tenho melhor negociação. Eu não vou ficar colocando o pedido no sistema. Eu tenho 100 fornecedores, cara, é muito mais conveniente o vendedor vem aqui, passa o pedido e compra. Uhum. O que eu tô vendo hoje? Você pergunta para qualquer pequeno varejista, você conhece a plataforma que você comprou alguma coisa pela internet? A maioria vai falar assim, cara, eu experimentei e já comprei. Não quer dizer que eu compre, mas já experimentei e já comprei. Naquela época ninguém comprava. Sim. Segundo,
Aí o que acontece hoje, eu vejo muito pequeno varejo, alguns, não vou falar que a grande maioria, ainda são esses 30%, mas o cara fala assim, eu faço o seguinte, os fornecedores mais importantes eu recebo. Os outros eu não quero receber, porque é muito mais conveniente eu comprar pela internet à noite, no final do dia. Eu sei que eu preciso comprar, é sempre a mesma coisa. Eu chego no final do dia onde não tem injeção de saco e eu vou comprar, porque o vendedor chega entre 11 e 3 da tarde, que é a hora que eu tenho que trabalhar, eu não tenho equipe, eu não tenho staff, eu preciso ir. E eu comprando aqui eu vou ganhar cashback. E agora eu vou querer meu cashback, que eu vou ganhar dinheiro com isso. O que você tem para oferecer? Então você começa a ter, e tem tecnologias hoje que você lê o pequeno varejo, tem técnicas de argumentação de vendas que o cara, pelo sistema, ele já fala, olha, esse cliente está sem esse produto, oferece esse primeiro que está sem produto. Esse aqui, seu preço está melhor que o do concorrente. Oferece esse preço porque ele vai querer aceitar. Cara, se você mostrou pequeno varejo, você falou, cara, isso aqui eu estou no melhor preço que você tem. Isso aqui é o que você está faltando. O cara confia em você, aí você oferece outras coisas e acontece. Então tem coisas acontecendo, né? E essas coisas elas demoram para acontecer, mas está acontecendo. Se você perguntar hoje pequeno varejo, quem conhece algum aplicativo, garanto que a grande maioria fala assim, cara, eu já conheci, já experimentei. Não gosto. A grande maioria fala assim, não gosto. Mas antes tem muitos que falam assim, agora eu já gosto. Vai ser dominante? Não vai ser, mas ele é complementar. Então, assim, e para mim essa coisa do pequeno varejista falar, cara, é muito mais conveniente comprar com o vendedor, ele que coloca o pedido. E hoje eu vejo, cara, é muito mais conveniente eu comprar a hora que eu quero, sem injeção do saco do vendedor, e eu trabalho durante o dia. Existe uma mudança aqui. E essa coisa demora. Mas que vai acontecer, não tenho dúvida. Tanto que as empresas que mais crescem são as que estão adotando o modelo omnicanal. Né? Você pode pegar qualquer uma. Pega a Ambev, pega a Nestlé, pega a Mondelez, pega a Unilever, pega you name it na indústria. E pega os varejos. Né? Então, assim, que vai acontecer, já está acontecendo. Né? E tem uma coisa, eu não sei se foi... Não lembro quem que me contou essa história, mas assim, eles falam, a transformação digital ela não é um transatlântico que chega e você fala assim, tá chegando, vamos fazer acontecer. Ela é um formiguinho, a hora que você perceber já foi, já tá ali, e aí você tem que correr atrás. E o problema da tecnologia é que ela te oferece uma experiência tão boa que depois que, para você trocar, é muito difícil. Por isso que tem que começar com antecedência, porque se você chegar depois, pode ser que você não tenha tempo para assumir aquela oportunidade adicional que você tinha, né? Então, muita gente me pergunta, cara, mas eu estou crescendo a minha empresa no modelo tradicional. Você cresce, não tenho dúvida. Você pode crescer no modelo tradicional. Só que as empresas que adotam um modelo híbrido acabam tendo um valor agregado um pouco maior. Só que é desafiador, tem que saber fazer isso, tem que ter cultura, tem que ter investimento, tem que ter uma entidade diferente. Por isso que 70% delas falham. Mas as que ficam, né? E até acho que a dificuldade de ter políticas comerciais assertivas, né? De precificação nos mais diferentes canais, através do... Eu acho que tem toda uma... Tem um desafio enorme. É uma curva de aprendizado natural do que é novo, mas tem um outro lado, né? Que é a sobrecarga das equipes tradicionais com o negócio tradicional, que tem todas as dificuldades. Então, se você pegar um diretor de vendas... No negócio tradicional, ele tem uma lasa para resolver esse ano. Né? Então, mas todo ano tem alguma coisa para resolver. E aí, dentro da lista de prioridades que ele precisa colocar, o que eu vejo que, pelo menos em bens de consumo, o digital caiu. E houve uma redução, inclusive. Porque muitos falharam, que eu te falei. Isso, então, desafiador fazer isso. Houve uma redução no investimento. Eu também, sinceramente, não tenho muita dúvida de que o digital ele tem um papel fundamental dentro da operação. Agora, não está muito claro, e aí eu queria te ouvir sobre isso, que papel é esse? No business to business, isso já está ficando mais claro. Você tem um papel de estabelecimento de comunicação, de autoridade, de educação do teu cliente, e você não substitui o vendedor. Isso. No business to business. Cada um tem um papel. Então, quando você fala de digital, eu dentro do business to business está muito claro para mim o que é. Agora, quando eu vou para bens de consumo, não está claro. B2C. Ou B2C, né, em bens de consumo, não está claro. E aí que você falou, puxa, 70% das empresas estão jogando a toalha porque perderam dinheiro, enfim, estão com outras prioridades. Então a pergunta é, puxa, que caminho a gente pode sugerir hoje para um varejista, para um gestor de canal, um diretor de vendas dentro da área de consumo,
para que ele olhe a tecnologia novamente e comece a respirar essa coisa inevitável. É inevitável. Eu acho que assim, a melhor coisa que está acontecendo para a transformação digital é a agenda da transformação digital sair das agendas dos diretores, dos presidentes, das discussões. Porque transformação digital, a gente criou isso como se fosse um tema, um título, ou uma área para focar. E, na verdade, você não tem que focar nisso. Ele é um meio, ele é um enabler. Então, o que acontece? Todo mundo falou, traz a tecnologia, precisamos usar a inteligência artificial, precisamos disso aqui, e o cara não sabe como vai usar, para que vai usar, vai dar problema. E é caro. Transformação digital é muito caro. Então, o certo é o cara pensar nas prioridades da companhia, o que ela precisa crescer, e ver como que a tecnologia consegue atender o que ele precisa. Para resolver um problema específico. Então, por exemplo, eu tenho um problema de um distribuidor que tem multimarcas, eu não consigo chamar atenção e explicar para o cara como é que é. Hoje o que está mais emergindo é o conceito do microlearning. Né? São pequenos. Não tenho dúvida que o cara de marketing da Alfama, ele pode ser o cara mais. Posso falar a palavra ou não? Pode. O cara mais foda, o cara mais fudido do segmento. Ele vai fazer uma puta palestra para os distribuidores, vai sair do distribuidor e ele vai falar assim: cara, olha o que a gente está vendendo. Só que eu não tenho dúvida que um videozinho de WhatsApp de X segundos, se o cara divide com um vendedor, ele vai ler esse negócio ou ele vai mandar o próprio cliente porque vai explicar. Sim. E o cliente vai ver no final do dia quando está com tempo, alguma coisa assim. Então, ele está usando o relacionamento do distribuidor para fazer com que o papel do distribuidor, do representante é falar, ele é um endorser, né? um reviewer, que ele fala assim, cara, vê esse vídeo aqui que você vai gostar desse produto. Esse é o papel dele ali, ele é um consultor agora, ele não é mais um vendedor. E o cara vai, por confiar no vendedor, ele vai abrir o vídeo, vai ler e vai aprender muito mais sobre a marca do que está acontecendo ali. Então, o desafio da transformação digital, o papel da transformação digital, ela é óbvio. Você tem 3 a 4 ganhos nessa história. Ou ela te ajuda a vender mais. Então, vou entrar no e-commerce porque hoje você pegar o mercado de automóveis, de peças de automóveis, praticamente é digital. Eu ouvi dizer que 90% do mercado hoje é digital. É tudo Mercado Livre. Então, vou entrar em canais. Né? Hoje as indústrias vão vender no Mercado Livre, vou vender na Amazon, vou buscar novos canais, é um exemplo. Sim. Ou ela vai te ajudar a reduzir custo de servir. Como ela vai reduzir custo de servir? Hoje você consegue, com B2B, chegar em lojas que você não conseguiria. Sim. É engraçado que eu vejo, quando eu saí agora da Mondelez, tinha distribuidor que falava assim, Theo, não funciona a transformação digital. Esse negócio que vocês estão fazendo não vale, não dá certo. Eu estou aqui vendendo com meus vendedores, estou chegando em 10 mil, 15 mil pontos de vendas, estou crescendo, não funciona. Mal sabe ele que com um único parceiro a gente chegou em 150 mil pontos de vendas digital sem ter um vendedor. Sim, usando você vendedor e vários. Do terceiro. Sim. Então, sim. O cara não enxergou isso. E tudo bem, está crescendo. Mas assim... E com melhor margem nesse outro modelo. Então, o que acontece? Nesse processo, você consegue chegar... Vai reduzir custos. Então, como é que você acha ferramentas que te ajudam a reduzir custo? Treinamento é gigante, é caro, é custoso. Fazer toda sexta-feira. Cria o microlearning. Como é que eu faço um lugar onde o cara pergunta para o ChatGPT, me fala dicas do meu produto, ele vai lá e conhece. E para o D2C é a mesma coisa. Né? Como é que você facilita processos? Então, esse é o segundo ganho que você tem. O terceiro, você pode melhorar a experiência do cliente. Recomendação, né? Quem compra o quê? Promoções mais segmentadas, comunicação segmentada. Tem, enfim, um monte de coisa que você pode fazer. E também como é que você trabalha assets da empresa ou processos. Né? A parte de revenue management, por exemplo, e de gestão de portfólio, eu não tenho dúvida que o robô, a inteligência artificial, com o tempo, hoje ainda não, eu não tenho dúvida que isso logo vai chegar lá na frente e vai ter uma melhor solução. Né? Sim. Hoje já tem ferramentas de roteirização que ajudam demais. Sim. Tracking de pedidos que você não tinha. E hoje o cliente vai comprar de você porque ele consegue saber quando o seu pedido chega, porque o índice de ruptura de fornecimento é absurdo. Então, você tem que entender muito bom do seu negócio. E eu acho que o legal dessa história, eu acho super positiva que o tema transformação digital está caindo. Ótimo. Porque, na verdade, você tem que achar, cara, o que eu tenho que me preocupar como negócio? Aí você tem que mandar a sua equipe de tecnologia, de marketing, etc. E falar assim, vê quais são as ferramentas mais modernas que estão ajudando a fazer isso. Né? Porque uma hora vai chegar. Você pega o modelo de educação com essa coisa do ChatGPT, tá um inferno agora. Todo mundo, o que faz? Hoje eu vi mesmo que tem nego usando o ChatGPT com impressora 3D que tá fazendo lição de casa do cara escrito, porque agora não pode mais ter as aulas digitais porque o ChatGPT travou essa história. Então, tem um monte de coisa interessante acontecendo. É de curto prazo? Algumas coisas já são. Alguns segmentos já estão virando digitais. Mais digitais do que... Né? Ninguém compra mais o ingresso na bilheteria quase. Né? Marcelo, posso pegar um gancho de uma coisa que eu acho interessante a gente... Eu queria que você avançasse, por favor, não só pegasse um gancho, mas avançasse um pouco
nessa oportunidade que a gente tem aqui no Brasil de crescimento do negócio de comer fora, né? Sim. O food service como um food todo. Service, quer dizer, como é que você consegue aproveitar essa onda de tecnologia e melhoria de performance dentro do negócio de food service que você conhece? Como é que essas coisas se falam? A gente está vendo o mercado de food service brasileiro amadurecendo muito nesses últimos anos. Tá? A gente acompanhou isso enquanto a Alfama. A Alfama é uma empresa relativamente jovem, nós temos 12 anos de história, mas a gente acompanhou uma grande mudança, já uma grande maturidade, acho que até forçada muito por pandemia, que assim foi uma seleção natural, quem não se adaptou, quem não otimizou o processo, quem não foi para o delivery, quem não entendeu o teu negócio de uma maneira, ficou para trás. Então foi até uma seleção natural, dolorida, mas que aconteceu, essa é a realidade. Mas ainda assim a gente vê um espaço muito grande de maturidade. E isso desde um aspecto mais amplo, onde cada segmento dentro da cadeia de valor do food service tem que amadurecer. E vou te dar um exemplo bem bacana. Algum tempo atrás, e ainda muita indústria tem esse pensamento, o food service era entendido como embalagem grande. Né? Big Pack. Esse é o Big Pack. Não, se é para atender, então a gente tem a embalagem pequena do consumidor final. Vocês atendem? Atendemos, nós temos embalagem grande. E o cara acreditava que de fato ele atendia. Só que quando você vai para a realidade, pega por exemplo uma operação de fast food. O cara precisa do oposto. Ele quer muitas vezes aquela embalagem fracionada individualmente. Para caso ele não tiver movimento, ele não perde aquilo. Aquilo está armazenado. Ele quer isso num operador que entregue para ele 3, 4 vezes por semana, porque dentro de um shopping ele não tem onde armazenar. O metro quadrado é muito caro. Ele não tem câmera fria, ele não tem uma retaguarda operacional muito grande. Então ele precisa de um parceiro, de um distribuidor, um operador logístico, que vai atendê-lo 3, 4, 5 vezes por semana, para ele não precisar ter estoque. Então, quando você vai de fato entender a necessidade da ponta, precisa amadurecer muito. Nesse sentido, eu acho que isso vem acontecendo no Brasil de uma maneira bem forte. Acho que os três grandes envolvidos na cadeia. Então, a indústria, boa parte dela já saindo dessa mentalidade do embalagem grande para de fato, vamos entender o que esse cara precisa. É temperado? É embalagem menor? É shelf stable? É refrigerado? É congelado? Enfim, entendendo a necessidade. O operador aqui no meio, tendo cada vez... A gente valoriza muito os nossos distribuidores na Alfama. A gente vê hoje como um dos grandes diferenciais que a gente tem é nosso time de distribuidores. Eles dão um nível de serviço inimaginável para uma empresa como nós, que trabalhamos com produto congelado. Então, hoje a gente consegue atender com produtos congelados, pedidos pequenos, de 1, 2, 3 quilos, no mesmo dia ou de um dia para o outro, praticamente o Brasil inteiro, através de distribuidores. Muito legal. Então, produto congelado. A gente sabe a dificuldade que a gente tem em logística no Brasil, o custo disso, e a gente escolheu ir por esse caminho e foi muito assertivo. E hoje é um grande diferencial da Alfama. A gente vê empresas similares da nossa, concorrente ou não, mas similares, com uma dificuldade muito grande, porque eles foram pela entrega própria, aquela história do não, sou indústria, mas eu quero chegar no cara. Com a ponta minha. Quero chegar direto. E aí ele se bate nessa cadeia de uma maneira, porque ele não é o know-how dele fazer pulverização de produto em Salvador. É uma indústria de Santa Catarina, é uma indústria de São Paulo, é uma indústria de Minas. Então, isso lá fora, a gente já vê essa independência um pouco maior de cada um entendendo os seus papéis. Sou indústria, sou distribuidor, sou operador logístico, sou operador na ponta. Lá fora a gente já vê isso muito mais. E aqui no Brasil acho que a gente está vendo isso cada vez mais. Então as indústrias, como eu falei, os operadores. No Brasil é uma coisa curiosa. Se a gente for olhar, por exemplo, o mercado dos Estados Unidos, tem diversos players que são distribuidores nacionais. Você pega uma Cisco, por exemplo, ela atende os Estados Unidos como um todo com um portfólio similar. Ou seja, ele tem pescados, ele tem carnes, ele tem massas, ele tem azeites, ele tem hortifruti, ele tem todo um portfólio para atender um restaurante em caráter nacional. Aqui no Brasil, por toda peculiaridade que a gente tem, até tributária, mas até peculiaridade de cardápio, enfim, a gente não tem nenhum player nacional. São todos players regionais. Então, que às vezes pegam 2 estados, dependendo se for um Rio de Janeiro e Espírito Santo, alguma região assim. Mas, no geral, caras especialistas na sua região. Mas não tinha ninguém trabalhando isso de maneira nacional. E por que eu digo que está amadurecendo? A gente já tem alguns projetos bem interessantes de consolidação.
um projeto do pessoal do DELIS, por exemplo, do Grupo Pátria. É um projeto muito bacana, onde eles estão, vamos dizer assim, absorvendo, comprando, já compraram diversos distribuidores, nessa tentativa de consolidar uma operação para ter ganho de escala, para ter um diferencial nesse sentido, e tem um projeto muito bacana. Tem algumas outras iniciativas, o pessoal do Bid Food também, que também já está com operações em São Paulo, 3, 4 distribuidores comprados em São Paulo, então aparece um investimento pesado, investimento grande que o mercado de food service não estava acostumado, e isso chega na ponta também, Marcelo. Quando a gente, há 10 anos atrás, falava para um restaurante se ele já tinha feito uma ficha técnica da pizza dele, 90% não sabia do que a gente estava falando. E ele não tinha ideia do qual que era o custo daquela pizza, o CMV, tão famoso CMV. Ele não tinha ideia. E essa seleção natural que a gente falou, hoje, eu aposto contigo que 90% sabe responder, porque quem não sabia ficou pelo caminho. Então, isso é o quê? É maturidade. É maturidade do negócio. É um cara que vai ter controle de custo, controle de processo, otimizar mão de obra, otimizar desperdício. E aí, para fechar nisso tudo, a gente acho que fala bastante de isso é dinheiro, isso é ganho de caixa, isso é eficiência, isso é muito bom para toda a cadeia. Acho que o mercado de food service, nesse sentido, com essa divisão toda, tende a crescer. Tem um dado muito curioso. Quando você pega, mais uma vez, o mercado dos Estados Unidos, o consumo per capita lá no mercado de food service, então você pega o mercado de food service, divide pelos habitantes nos Estados Unidos, eles têm um número de $1.600 de consumo per capita. Aqui no Brasil esse número é $450 per capita. Então nós temos um espaço muito grande para aumentar nesse consumo de alimentação fora do lar. Seja ele durante o teu trabalho, seja ele no momento de lazer com a tua família, seja pedindo uma pizza, pedindo um hambúrguer. Tem muito esse espaço. E eu acho que ele vai ser ocupado conforme cada um desses participantes dessa cadeia evolui. Então, o cara na ponta vendo como é que ele agrega valor, como é que ele agrega experiência. Hoje a gente sabe, ninguém mais quer comer um prato por ele ser gostoso. O pessoal quer tirar foto, ele quer uma experiência, ele quer um ambiente. Então, como é que você faz isso? O operador tem que estar muito ciente. O distribuidor aqui, como é que ele ajuda esse cara? Então, como que é a entrega dele? Entrega quantas vezes? Qual que é o portfólio que ele tem? Ele já tem um e-commerce para atender esse cara que quer comprar no e-commerce? Ele já tem uma plataforma mais rápida? Ele não tem ruptura, que é uma coisa que o food service não consegue. Como é que a gente visita um restaurante que um dia tem um prato, no outro dia você leva a tua esposa e não tem aquele... Hoje acabou. Isso não funciona mais, não cabe. Então, mas isso você tem que ter um distribuidor com um trabalho muito sério, com um trabalho responsável, sem rupturas, e a indústria entendendo e suportando toda essa estratégia. Eu acho que com esses 3 pilares aí trabalhando, o mercado vai continuar crescendo de food service e não digo que chegar nos patamares dos Estados Unidos, mas a gente confia muito nesse crescimento por conta disso. Legal, muito bom. Theo, eu queria que você aprofundasse, né, essa tua visão, agora falando um pouquinho do aspecto físico integrado, né? E assim, tem uma preocupação que surgiu em outro episódio sobre a capacidade que essas gerações, hoje aí, 25 até 35 anos, têm de modelo de analisar a realidade usando ferramenta. Então, muitas vezes, eles têm contato com acesso à informação, mas estão com dificuldade de montar uma planilha, estão com dificuldade de analisar a performance da operação, que eles são responsáveis. A gente fala muito da dificuldade de educação digital. É tudo tão simples, tudo tão fácil de mexer, mas também é tudo tão superficial e tudo não agrega valor, né, naquilo que está sendo feito. Como é que você vê hoje essa parte da integração do ser humano, do nível de educação brasileira, do brasileiro, nessa jornada digital, nessa transformação? Como é que o ser humano está integrado com isso? Como é que as forças de campo podem ou não aproveitar essa nova onda? Eu acho que a coisa mais interessante nisso é que a tecnologia te dá acesso a conhecimento, mas também te emburrece, né? Tem o risco de te emburrecer, porque ela vai te levar todo mundo para o mesmo entendimento, o mesmo conhecimento e etc. Eu acho que tem 2 grandes desafios nisso que você está falando, né? A grande tendência hoje do mundo é falar de analytics, etc. Até a inteligência artificial, ela se baseia em vários dados que criam através de um algoritmo. Então,
tá na moda isso, vai crescer e vai ser uma demanda. Mas eu acho que o maior desafio dessa conversa, acho que são duas. Né? Eu acho que a nossa capacidade técnica de saber absorver informação e saber priorizar a informação. Essa é a coisa mais importante, é o maior desafio que todo mundo tem. E para você chegar nisso, você tem que entender um pouco como é a cadeia de valor da empresa. Né? O que o André está comentando, que é super interessante, é o seguinte: no fim do dia, você tem que entender do seu negócio, da cadeia de valor do seu negócio de ponta a ponta. E você tem que entender mais aonde que está pegando na dor daquele negócio. Né? Então, por exemplo, eu achei genial a história da ficha de produto, né? Que ninguém conhecia. Hoje eu fiquei pensando, por que uma indústria não pode ter todas as fichas de produtos e ensina esses caras a fazerem? Fala assim, essa aqui é a ficha de produto, esse é o custo. Você vê que os melhores negócios estão sendo dessa forma. É importante, mas o outro cara do outro lado tem que saber ler esse negócio, tem que saber entender. E no final do dia o mais importante é a ficha de produto. Você oferecer ela, podia ser num papel, como era ano passado, que é o que ele fez no passado, te ensinou. Sim. Hoje você vai ter um lugar onde o cara poderia acessar todos os tipos de produtos e todas as soluções de utilização para o produto dele. Mais uma vez, a tecnologia é um meio. Você vai ter várias fichas de produtos. Olha, não só da sua pizza, essa é a sua ficha, mas, cara, existem outras fichas que são assim. Utiliza, vê o que você acha, outros usos. É como você utiliza, mas isso não é tão relevante se você não entender a cadeia de valor muito bem. E eu acho que o risco hoje da sociedade é ela se basear nessas tecnologias que são superficiais ainda no seu conteúdo. Elas conseguem ser profundas, mas para você ser mais profunda nessas tecnologias, você tem que ser mais profunda nas suas perguntas. E esse é o problema. Então, acho que tem um desafio aí de desenvolver capacidade analítica das pessoas, né? Capacidade de trabalhar de uma forma metódica e entender a cadeia de valor, que sem essas 3 habilidades, elas não vão funcionar. Né? E esse é o risco dessa sociedade, fora outras coisas que tem acontecido aí de discussão. Sim, sim. Gente, eu vou agradecer vocês, nós estamos chegando ao final aqui. Mas foi um gostoso, debate interessante, com bastante energia, gostei muito. E quero agradecer você que acompanhou a gente também nessa jornada desse episódio número 5 e te preparar aí para em breve a gente estar no episódio 6 e continuar aqui com a gente, com a comunidade Rumo. Muito obrigado.